Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. Estou aqui para apresentar o nosso palestrante de hoje do nosso simpósio. O Simpósio Teológico é um evento do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, organizado todos os anos. E este ano, 2024, estamos tratando o tema Educação Teológica Cristã. E estamos fazendo menção dos 40 anos do nosso seminário. Hoje, o palestrante é o pastor Fábio Oliveira. Ele é casado com a Thalita, é pai da Yasmin. Pastor Fábio, pastor da nossa igreja aqui em Ribeirão Pires, na 4ª divisão. Ele é formado em teologia pelo nosso seminário e mestre em teologia pela PUC São Paulo. Pastor Fábio é o diretor acadêmico do nosso seminário. E o assunto desta palestra é a educação teológica cristã no processo da evangelização. Que você possa anotar, que você possa aprender bastante por meio desta palestra. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos presentes, né? Os irmãos que estão aí nos acompanhando também neste momento. Eu vou trabalhar o tema hoje com vocês, a educação teológica cristã no processo da evangelização. Tentarei, na verdade, né? Fazer aqui algumas linhas, né? Para a gente poder pensar um pouco. Na verdade, duas especificamente, mais precisamente, e uma dessas linhas de reflexão aqui, dentro dessa temática, vai ser, de certa forma, uma continuidade ao que o pastor Arlindo também já ministrou aqui ontem, né? Sem sombra de dúvida, a educação teológica cristã, ela contribui no processo de desenvolvimento da comunidade história afora. Quando nós pensamos comunidade de fé madura, estruturada no decorrer da história, nós pensamos que isto se deu por um processo. E certamente a educação teológica esteve presente, né? E quando nós falamos de uma comunidade de fé estruturada, em que a educação teológica cristã ela promove isso, ela contribui nesse processo, é até interessante porque a nossa comemoração, né, dos 40 anos do seminário tem a ver com isso, né, com o que a educação cristã, teológica cristã, promoveu no decorrer da história da comunidade, da organização, da instituição. E foi sobre este princípio, certamente, que a comunidade de fé em Cristo entendeu como daria os primeiros passos para consolidar pessoas na fé. Isso está baseado na ordem de Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando na grande comissão, a grande comissão, na verdade, Jesus dá esta ordem: vocês vão, façam discípulos, né? E ali no versículo 20, especificamente, Jesus deixa isso claro: vocês ensine eles, né? Ao quê? Ensine tudo que eu vos transmitir, tudo que eu vos ensinei. E aqui tem algo importante, à luz desse texto, nós vamos depois falar alguns outros textos. Os irmãos, à medida que quiserem acompanhar, abra os textos aí, conferem, né? Mas é importante a gente refletir sobre essa questão aqui, porque quando Cristo ele dá ordem aos seus discípulos a repassar pelo processo de ensino que havia aprendido dele, o pastor Arlindo falou isso aqui com muita propriedade ontem, o que Jesus está pedindo para os seus discípulos é passar verdadeiramente o que eles aprenderam, né? O evangelho consiste nisso. E o pastor Arlindo ele foi muito preciso aqui, eu acho que muito feliz, quando ele diz que se no processo do ensino a mensagem ela é adulterada, se adultera todo o processo, se adultera
toda todo o desenvolvimento do negócio, né? E é isso que Jesus também tem em mente. Jesus ele tem essa preocupação de que a sua mensagem, de que o seu ensino seja verdadeiramente transmitido pelos seus discípulos, pela comunidade pela comunidade de fé, pela igreja, né? E aqui eu faço essa observação, né, como um aspecto introdutório ao que nós vamos refletir, é que se verdadeiramente o que for passado, né, ou o que for transmitido no processo da evangelização não for o que Cristo verdadeiramente transmitiu, o que Jesus Cristo pretendeu com a comunidade, com a primeira comunidade de fé ali representada pelos discípulos, realmente, aí eu repito, todo o processo da evangelização é comprometido. Na verdade, eu até fico questionando se no processo do ensino, se a mensagem ela for adulterada, se de fato há evangelização. Eu acho que é um questionamento a nós pensarmos, de fato. E isto como discípulos de Cristo, porque todos nós temos a responsabilidade de darmos continuidade na mensagem do Evangelho, no testemunho, por meio do testemunho e do anúncio, né? Se há, de fato, evangelização. Por quê? Porque se esta mensagem, que é a mensagem da vida, ela for adulterada, pode ser que esta vida, que esta mensagem propõe, pode não acontecer. E é nesse sentido que eu digo que a mensagem, ela pode comprometer todo o processo. E à luz desta introdução aqui, eu quero pensar aqui com vocês duas características principais da educação teológica cristã neste processo de evangelização. A Igreja de Cristo, ela, à medida que ela age, ela deve agir com este intuito, testemunhar e anunciar. E neste processo de testemunho, de anúncio, nós acreditamos que há aí esta dinâmica da evangelização, né? Eu faço uma observação que verdadeiramente é uma verdade, né, que as pessoas elas aprendem de forma diferente. Não é nem compensaria aqui nós é, vou usar esse termo aqui, perdermos tempo para poder falar sobre isso, mas é importante a gente lembrar, as pessoas aprendem de forma diferente, pessoas aprendem em tempos diferentes, né? As pessoas aprendem até com mecanismos diferentes, porque nós somos diferentes, né? Isto é algo muito natural nós entendermos, porque a maneira como nós assimilamos o mundo, a maneira como nós interpretamos o mundo, a maneira como nós vemos o mundo é diferente. Ninguém vê o mundo de forma igual. Nós não vemos. Nós interpretamos situações diferentes, nós analisamos situações de forma diferente, porque nós somos diferentes. E foi assim que Deus nos fez, né? E nesse sentido eu digo que que as pessoas, né, elas aprendem de forma diferente. E nisto consiste dizer aqui, à luz do que nós temos aqui como responsabilidade pensar, que a educação teológica cristã no processo da evangelização, é nós buscarmos entender como que de fato as pessoas estão entendendo tudo que nós estamos ensinando, né? Como que as pessoas estão captando, assimilando, né? Neste exato momento, isto é algo que eu faço aqui uma observação, neste exato momento, todos nós aqui estamos sendo bombardeados de estímulos que eu estou tentando estimular vocês a prestarem atenção, mas existem outras diversas situações aqui no nosso ambiente que está estimulando vocês, né? E toda esta dinâmica, ela faz com que vocês interpretam o que eu estou falando aqui de diversas formas. Pode ser que ao terminarmos o momento aqui, cada um, ao conversar, pode ser que cada um vai entender o que eu falei de forma diferente. E isso diz respeito aos muitos estímulos, à muita maneira como nós interpretamos as situações, as coisas. E no processo da evangelização também não é diferente. E eu digo isso para
chamar uma responsabilidade para nós. Que é a responsabilidade do compromisso, né, da seriedade, da responsabilidade que nós devemos ter, e isto como ordem suprema de Cristo, né, no processo do ensino. E aí Paulo entendeu isso muito bem e ele diz que se o seu dom é ensinar, que haja o quê? Dedicação. Né? E dedicação pressupõe, eu entendo que dedicação pressupõe nada mais, nada menos do que todo o conjunto de seriedade e de verdade que deve envolver esse processo, a fim de que a mensagem da vida, que é a mensagem do Evangelho, realmente traz impacto na vida daqueles os quais nós queremos evangelizar. Né? E quando nós falamos aqui de um processo de educação, de uma educação teológica cristã, muitas vezes nós pensamos no âmbito acadêmico, sim, mas também no âmbito acadêmico e não somente no âmbito acadêmico, educação teológica cristã deve visar a evangelização. Né? Quando nós entramos em uma sala de aula, por mais que buscamos transmitir informações, buscamos transmitir conceitos, buscamos transmitir teorias, tudo isso está envolvido com também o processo da evangelização e precisa, e deve estar. Porque a nossa, e aqui eu entro talvez dentro do primeiro aspecto ou característica que eu quero evidenciar aqui com vocês, dentro desse processo da educação teológica cristã, é que nós, ou a nossa fé ela é histórica. A fé cristã é histórica. Né? Quando nós pensamos a fé cristã como uma realidade também histórica, isto exige dizer que o que nós aprendemos, ela precisa estar entrelaçada com toda essa dinâmica da história. A fé cristã ela é histórica, porque o nosso Jesus ele nasceu na história. A fé cristã ela é histórica porque a base dessa própria fé, ela é histórica, né? Existia um povo, o qual Deus chamou no tempo e no espaço, né, na história, para fazer com que tudo isso acontecesse. Ela é histórica. Né? E quando eu falo aqui para vocês, eu penso aqui com vocês sobre a dinâmica de uma sala de aula, de um discipulado, de uma pregação até mesmo, nós estamos falando de um processo de aprendizado que visa o quê? Evangelização. Né? Evangelização. A fé cristã ela é histórica, como eu falei, vocês podem se atentar aí ao que Paulo fala lá aos Romanos capítulo 15, versículos 4 e 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 1 ao 13, mais precisamente. O apóstolo Paulo vai fazer uma alusão histórica para poder transmitir a mensagem do reino. Né? Ele vai fazer uma alusão histórica para mostrar que no processo de ensino da fé, a história está presente. E precisa estar. Né? E precisa estar porque dando atenção à história que nós também aprendemos. Nós somos seres históricos. Não tem como nós ignorarmos isso. Nós nascemos em um ambiente, em um espaço, viemos de uma família que tem um nome na história, né? Crescemos dentro desse aspecto. Então, quando nós pensamos a dinâmica da fé cristã, nós não podemos também querer compreender a fé cristã distante da história, porque isto é mais prejudicial do que qualquer outra situação da vida que é importante não ser ignorada e nós ignoramos. Isto exige dos cristãos, quando eu digo aqui que a fé cristã ela é histórica, eu estou dizendo que isto exige dos cristãos apropriarem dessa história a fim de aperfeiçoar a compreensão e prática no desenvolvimento da espiritualidade. Apropriar-se da história da fé, ou da fé histórica, para poder se aperfeiçoar na espiritualidade. E aqui, esta é a primeira característica da educação teológica cristã. Ela situa historicamente o indivíduo com a tradição da fé. Quando eu penso a educação teológica cristã no processo da evangelização,
é inadmissível nós pensarmos isso distinguindo a história do sujeito no processo do ensino. Nós temos que situar o indivíduo à medida que ele aprende sobre a fé, à medida que ele aprende sobre Cristo, à medida que ele aprende sobre quaisquer assuntos da natureza, da espiritualidade cristã, ele precisa estar interligado com a história, que tudo isso está ali intrínseca. Porque, de outra forma, nós pensarmos aí, talvez, né, em nós nos preocuparmos mais em fazer prosélitos da fé do que verdadeiros seguidores de Cristo, do que discípulos de Cristo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, né, versado no conhecimento da história hebreia, da história grega, da história romana, ele faz alusão desses conceitos históricos para poder transmitir a mensagem, para poder fazer com que os seus ouvintes eles desenvolvam, compreendam, né, e vivam uma vida prática consistente no desenvolvimento da sua espiritualidade. Ele nos deixa aí claro que a história de fé, se a história de fé, na verdade, foi ignorada ou desconsiderada, o processo de ensino torna-se comprometido, pode se tornar impreciso e sem frutos reais. Né? Porque quando nós pensamos aqui esta dinâmica de que a educação teológica cristã, ela promove também a evangelização, então nós temos que pensar esta dinâmica de que a história que implica toda a dinâmica da fé cristã não pode ser distanciada nesse processo de ensino, nesse processo da evangelização, nesse processo do que nós conhecemos muito bem, né, do discipulado. Conhecer a história nesse sentido, ou a história da fé cristã, implica o fato de os cristãos, em cada tempo, aí os cristãos que eu digo aqui, a comunidade de discípulos, né, de Cristo, a igreja, eles darem continuidade no processo do testemunho. Educação teológica cristã é pensar como que os nossos antepassados pensaram, refletiram a fé, agiram na fé, falaram sobre a fé, defenderam a fé. Ou seja, testemunhou e anunciou de alguma forma o evangelho. E aí isto implica dizer que nós devemos dar continuidade a isso. E para nós darmos continuidade a isso, implica dizer que nós precisamos conhecer. Conhecer o quê? O nosso passado. E passado pressupõe história. E todos nós estamos ligados à história, queira nós ou não. Podemos negar. Eu não quero pensar a história. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas todos nós somos seres históricos e se nós nos distanciarmos da história, nós estamos, de certa forma, negando a vida. E nesse contexto aqui, nós estamos negando a fé. Nós podemos estar negando a própria fé. Porque é na história e no decorrer da história que a fé foi trabalhada, foi pensada, foi refletida. Quando nós, por exemplo, falamos aqui, né, em sala de aula, nós falamos de apologista, os apologistas da fé, né, nós estamos falando de homens que construíram uma história, uma parte da história que implica todo esse processo teológico cristão. Quando nós falamos dos mártires, nós estamos falando de história e nós precisamos conhecer o que isto resultou para nós hoje. Porque quando nós pensamos um cristão, a realidade de um cristão maduro, a realidade de um cristão consistente na fé, de um cristão que está olhando para Cristo exclusivamente como Senhor e Salvador, né, que é o processo pelo qual Deus agiu na história para tornar isto uma realidade, nós estamos exatamente aqui pensando em todo esse processo histórico que foi desenvolvido. Então,
a educação cristã, teológica cristã, ela situa historicamente o indivíduo com a sua tradição de fé. Isto é muito mais do que fazer prosélitos da fé. Isto é fazer homens e mulheres a conhecerem de Cristo de fato e a renderem-se a Ele como Senhor da sua vida a partir de uma história desenvolvida. Quando nós pensamos sobre a dinâmica de Cristo, né, de falar de Jesus, nós falamos de Jesus, mas as pessoas querem conhecer quem é esse Jesus. E quem é esse Jesus que nós anunciamos, que nós falamos? Aí nós vamos para onde? Nós vamos para as Escrituras Sagradas, e ao mesmo tempo que as Escrituras Sagradas é o livro que nós chamamos, nós temos como livro que é a nossa regra de fé e prática, ele é isso porque também é um livro histórico. Tem registros aqui que nos faz olhar para ele como um livro histórico, né? E é a base para nós. Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão, porque a história, quando eu penso aqui a educação teológica cristã, situando historicamente o indivíduo com a tradição de fé, eu estou considerando a história como uma realidade para legitimação dos fatos e dos acontecimentos. E a história existe para isso. A história está aí para que os fatos sejam legitimados. É na história que os fatos acontecem, correto? Então é na história que esses fatos são legitimados, negados, aceitos ou não, né? Como também a própria negação daquilo que se passa como real sem nunca ter existido, né? Nós, por exemplo, pensamos aqui o fato de certas coisas acontecerem na história, muitas coisas, né? Certas coisas não, tudo acontece na história. E algumas coisas nós temos dúvidas, né? Quem nunca teve dúvida de um determinado acontecimento? Né? E temos muitas certezas também, mas o que determina as nossas certezas em relação a um determinado acontecimento é a própria história. É na história que está a verdade das coisas. Se um determinado acontecimento ou um falso acontecimento se passou por verdadeiro, a história existe para que, quando eu não sei, mas para dizer que aquilo não foi uma verdade. E é nesse sentido que nós conhecemos o Deus que nós dizemos que é o Deus que atua na história, né? O nosso Deus atua na história, Senhor da história, não somente atua, ele é o quê? Senhor da história, do tempo. É o Senhor, né? E nesse sentido aqui nós pensamos o fato de que a história ela existe aí para a legitimação dos acontecimentos ou para a negação deles, como reais ou irreais, né? Nisto consiste dizer, e aqui é uma provocação para nós, né? Nisto consiste dizer que todos nós somos também instrumentos do juiz da própria história. Todos nós somos instrumentos do juiz da própria história. Porque quando eu digo aqui que na história está a verdade, eu estou dizendo que o que nós fazemos, o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar, está aí na história para ser um dia legitimado como se valeu a pena ou não. É a história é para isso, né? Quando... É interessante, eu vou fazer essa ligação aqui, né? O Estevão, quando ele está ali para ser apedrejado, né? E ele olha para os céus e ele diz, né? Eis que o meu Senhor está à direita do Pai, né? Obviamente ele está dizendo, a história está aí, tudo no tempo certo as coisas virão à tona, né? No tempo certo as coisas, vocês verão quem de fato estava com a razão. Porque a questão de nós pensarmos a história aqui como sendo um elemento, né, que guarda os acontecimentos ou que se tem a gaveta para os acontecimentos, é nós pensarmos exatamente esta realidade. A história, ela está para legitimar
ou tornar não real um determinado acontecimento, né? Então é muito importante a gente pensar nisso, e todos nós somos, nesse sentido, instrumentos do juiz da história. Todos nós. Até porque é dentro da história que nós vivemos, é dentro da história que nós agimos, é dentro da história que nós apropriamos de convicções ou deixamos de apropriar de convicções. É dentro da história que nós buscamos aqui o processo da educação teológica cristã, o processo da evangelização. É dentro da história que nós agimos para poder evangelizar pessoas, para educar pessoas, é dentro da história. E é à luz dessa própria história também que eu penso aqui, né, que somos instrumentos do juízo dessa história, né? Mas como assim? Você está querendo dizer, Fábio, que nós seremos julgados pela história? Não, nós seremos julgados pelo dono da história. E a história existe para que esse Senhor que é soberano na história haja a partir dessa realidade. Com cada um de nós, seres conscientes, seres chamados a agir, né? Seres que recebeu do Senhor eterno a oportunidade da existência e da existência para cooperar com Ele nesta própria história que está registrando aí nossas ações, está guardando aí nossas ações. Então, somos, de certa forma, também instrumentos do juiz da própria história, pois a história é, por assim dizer, arquivo da verdade. Na história está a verdade de todos os fatos, de todas as coisas, né? Pensemos aí, por exemplo, e quando eu digo aqui, eu não quero reter esta provocação de sermos instrumentos do juiz da história, somente a nós, mas pense aí nos profetas que viveram antes de nós, pense aí no próprio Cristo, pense nos apóstolos e tantos outros homens e mulheres que morreram injustamente, perderam a dignidade, a humanidade, por conta da malignidade reinante e resultante das ações de outros, aonde? Na história. E a história existe para que a verdade persista. E a verdade vai persistir. Nesta dinâmica aqui, e é que eu penso com vocês que a educação teológica cristã é importante no processo da evangelização quando ela situa historicamente o indivíduo com a sua própria tradição, ou com a tradição de fé. E eu repito que isso é muito mais do que fazer prosélitos da fé, mas fazer homens e mulheres que conhecem a tradição, a história da fé, a história da salvação, que é revelada em Cristo. Quando falamos de história de Israel, por exemplo, ou antes, né, a fé cristã é intrinsecamente ligada a esta realidade histórica. Eu repito isso aqui. E quando eu digo isso, eu penso aqui que quando falamos da história de Israel, herança grega, cristianismo primitivo, Idade Média, Renascença, Reforma Protestante e tantos outros acontecimentos aí, né? Não obstante a isso, temos momentos, por exemplo, dos concílios, dos apologistas, como eu já mencionei aqui, as cruzadas e tantos outros eventos dentro da história. E isto reflete que todos estes momentos históricos e acontecimentos teve seu lugar no tempo e no espaço. São acontecimentos históricos. Você percebeu que eu falei aqui de eventos que está relacionado e diretamente ligado ao quê? A realidade da fé cristã. Aí você imagina um cristão, ele for desenvolvendo-se na fé, sem um mínimo de conhecimento desses fatos históricos. Isso é comprometedor. E isso aqui é uma responsabilidade para todos nós, como discipuladores, como evangelizadores. Por quê? Porque estes fatos fazem com que a maturidade também dos novos na fé, ou daqueles que se convertem, ou daqueles que são evangelizados,
que a espiritualidade dessas pessoas sejam também mais consistentes. Eles têm que ter consciência de que a história não é algo que aconteceu no século XXI, é uma história de séculos e séculos, né? Foram situações e fatos realizados por pessoas em localidades específicas e que dizem respeito ao cristão. E este precisa apropriar-se disto como requisito de participação da própria história de fé. Olha bem como que a história aqui, ou a educação teológica aqui, tem um papel fundamental nesse processo da evangelização. Mas, Fábio, evangelizar é só falar de Jesus, está pronto e acabado. Mas Jesus está ligado a tudo isso. O Cristo está ligado a tudo isso. Homens morreram para legitimar a história do Cristo. E não precisava, porque se o Cristo morreu e ele disse lá na cruz, está consumado. Mas aprovou ele que outros homens morressem para que a sua história fosse legitimada. O próprio Estevão, se nós falarmos que a história não é importante, nós desconsideramos, por exemplo, o que Estevão passou pela causa do Evangelho. Se a história não é importante, nós desconsideramos o que Paulo passou nas prisões, a morte dele, pela causa do Evangelho. Se nós falarmos que a história não é importante, é nós falarmos que o que João passou na ilha de Patmos, que o que os nossos irmãos sofreram nas mãos de Roma, é insignificante. Então, a história é importante no processo da evangelização. E a educação teológica cristã, ela precisa situar-nos nesta linha também. Aqui percebemos que é de nossa responsabilidade querer conhecer e nos aperfeiçoar na fé e na espiritualidade que reflete Jesus Cristo pelo viés do conhecimento histórico. E nesse sentido é que entra aqui o valor da educação teológica cristã, buscando situar cada um de nós. Se nós somos históricos, é porque nós estamos ligados na história. E estar ligado na história é conhecê-la. É buscar aprofundar nela. Estava lendo um livro, tem um tempinho já, uns anos já, e o autor ele fala que a falta de conhecimento da história é o que produz muitas pessoas ou comunidades. Ele usa esse termo, isso é palavra dele, né? Do Bloch. A falta de conhecimento da história ou do passado geram pessoas, comunidades, grupos, despreparados, de certa forma. Porque é com a história que nós aprendemos. E é de fato. É com a história que nós aprendemos. Posso fazer aqui uma comparação rápida, né? Ao entrarmos em uma empresa, nós não entramos sabendo de tudo. Nós vamos aprendendo com quem já está lá, para poder nos ajudar. É natural, isso é a vida, né? É na história. Como o pastor Elmer disse aqui, né? Sou pai da Yasmin. A Yasmin não vai, daqui a um tempo, sem nenhum processo, fazer qualquer coisa, porque aprendeu sozinha. Não vai aprender sozinha. Ela vai aprender com nós. Comigo, pai, com a mãe dela, com vocês. Ela vai aprender com nós. Nós estamos produzindo história também, né? De certa forma, nós estamos produzindo história. Por quê? Porque os nossos antepassados, os nossos sucessores vão aprender com nós. E isto não é difícil nós entendermos, né? Porque somos seres históricos, estamos ligados a essa história e precisamos estar mesmo, né? E não ignorar. É nesse sentido que a educação cristã é aqui um elemento crucial
pois nos ajuda a olhar para trás com responsabilidade e fé, a fim de buscarmos melhorar enquanto sujeito, enquanto pessoas, enquanto cristãos. Onde os nossos irmãos no antepassado falhou e por que falhou? Porque olhar para a história é olhar para tudo isso, né? Onde que a humanidade falhou no passado? O que é que nós, humanos do século 21, podemos melhorar? História. É história. O que é que foi legitimado que provocou na humanidade destruição em massa? Vamos olhar para a história. Vamos aprender com a história. Porque a história está aí para nos ensinar. Se existe um bom professor para cada um de nós, esse professor chama-se história. Está aí, a história está aí para todos nós. Aprendermos, aperfeiçoarmos, crescermos, porque nós não aprendemos sozinhos. Quando nós lemos um livro, é porque nós queremos aprender com alguém. História. Precisamos olhar para o passado, e quando eu digo aqui olhar para o passado, não sei até que ponto você é saudosista, e eu respeito isso, mas não é sermos saudosista, ficar preso no passado, se tornar escravo do passado. Há quem olhe para trás e fique escravo lá e nunca mais sai de lá, né? Mas quando eu penso aqui essa dinâmica histórica no processo da evangelização por via da educação teológica cristã, olhar para o passado é muito importante para nós. O livro de Lamentações é nada mais, nada menos do que um olhar para trás e aprender com o passado. Oh, como seria bom se nós tivéssemos oportunidade de reavaliar tudo o que fizemos e fazer diferente, Deus. Né? Enfim, isto implica dizer que olhar para o passado, e passado pressupõe aqui história, é importante para melhorarmos, para aprendermos, para melhorarmos e evitarmos, se possível for, e é possível, os mesmos erros que já foi produzido na história. Você olha para o passado, imagina aí você caminhar, tá trilhando, de repente você cai num buraco, e aí você levanta, vai à frente, e você vê um outro buraco, você não vai querer cair naquele buraco de novo, porque você sabe que buraco pode representar ali para você um obstáculo, então você vai pensar o quê? Ó, eu já caí no passado. Um buraco semelhante a esse. O que é que eu vou fazer? Ah, não sei. Eu só não vou cair de novo. Nesse buraco, não. Buraco. Vamos encontrar os meios para poder tapar esses buracos e não cairmos de novo, né? E nesse sentido que eu digo aqui que nós precisamos olhar para o passado, né? A fim de que aprender, melhorar e evitarmos erros. Porque se nós não olharmos para o passado com esta perspectiva, nós comprometemos aí o futuro. E certamente. Aí já viu aquelas repetições de erros? Ah, mas sempre foi assim. Mas não precisa ser sempre assim. Ah, eu estou fazendo assim porque é de ser feito assim. Mas por quê? Vamos melhorar, vamos olhar para o passado. O que dá para melhorar? Né? E isso é para toda a área das nossas vidas, irmãos. Eu digo aqui isso no aspecto aqui da educação teológica cristã, no processo da evangelização como tema, mas isso é para tudo, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre essa questão, né? Não é porque sempre foi assim que nós temos que continuar repetindo. Deus nos deu a responsabilidade de vida para melhorarmos coisas, melhorarmos situações, melhorarmos ambientes, melhorarmos a própria história. Deus nos deu condição para isso. Deus nos chamou para a história para isso. Ou você acha que Deus te chamou aqui simplesmente para repetir erros? Não é verdade. Eu vou usar essa expressão. Não é verdade isso, né? Como disse Jesus lá para os doutores da lei, né? Quando ele é questionado sobre o divórcio, Jesus diz assim: no princípio não era assim. E, de fato, no princípio não foi assim. Deus chama homens na história para cooperar com ele para desenvolver uma boa história. E isso é para todos nós, e em todas as áreas, né? Um exemplo aqui: se eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe,
eu não vou querer repetir isso porque isso não faz bem para mim e nem para minha esposa. Mas sempre foi assim, não precisa ser. Não precisa ser, né? Eu aprendi que eu cresci num ambiente violento, então eu vou desenvolver um ambiente violento. Não precisa ser. Deus nos deu a responsabilidade da história de nós mudarmos as coisas. Porque no princípio não era assim. O que Jesus está dizendo é: as histórias não precisam se repetir. No contexto de negatividade, as histórias não precisam, os fatos, os acontecimentos não precisam se repetir. Vamos mudar. Amém? Então, a educação teológica cristã, ela nos situa historicamente com esse intuito, né, de nos fazer melhorar, de nos fazermos aprender, de evitarmos os erros e, com isso, não comprometer o nosso futuro. O próprio Deus age por meio do profeta Isaías lá, chamando o povo para reflexão. Vamos refletir. Lá em Isaías capítulo 46, versículos 8 e 10, né? Deus fala: lembre-se das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembre. Ou seja, em outras palavras, volte ao passado. Aprenda com o passado. Coisas passadas e antigas, história. O Deus que anunciou no princípio e na antiguidade seus decretos, seus desígnios, história. Para nós compreendermos isso, temos que fazer o quê? Voltar na história. Voltar. Porque todos nós temos uma história. E não importa como nós vivemos a nossa história, boa ou ruim, né? Todos nós temos história. E é por meio da história que nós nos constituímos também enquanto sujeito. E nesse sentido, a fé não é diferente. Percebe aqui que nós trouxemos elementos aqui que está relacionado à fé. Olhar para o passado, isto é, situar historicamente, é crucial para a vida e fundamental para a existência de um indivíduo ou um grupo. Não é se tornar escravo do passado, é olhar para o passado e aprender com ele. Porque todos nós podemos aprender. E devemos aprender. Todos têm capacidade de aprender. Todos nós temos capacidade de aprender. Aprender uns com os outros, aprender com a história, aprender com nós mesmos também. Nós também nos ensinamos. Basta olharmos nos espelhos e falar: nossa, isso é ruim, hein? Isso eu falo de mim mesmo, tá? Mas é só olhar no espelho. Opa, preciso melhorar. E todos nós aprendemos. Por quê? Porque a vida é isso. Já viu aquele ditado? A vida é um constante aprendizado. E é mesmo, é verdade, porque a história está aí para nos ensinar. Amém? Olhar o passado é isto. Situar, né, historicamente, pois isso é crucial para a vida e fundamental para a nossa existência, para tanto individual como grupo. E na promoção da educação teológica cristã, isto deve fazer parte, por via deste elemento, ou seja, do ensino, deve fazer parte, né, da nossa vida e do nosso processo, seja de aprendiz ou seja de educador, porque neste processo podemos encontrar o caminho da história para aprender sobre a própria história e a vida e aperfeiçoar na fé e desenvolver uma boa espiritualidade. Esta seria aqui a primeira característica, né, que eu descreveria aqui, que a educação teológica cristã nos promove. E a segunda, certamente, que eu disse aqui para vocês, eu não pretendo demorar com essa proposta aqui, é que, e que está relacionada ao que o pastor Arlindo falou ontem aqui, é que a educação teológica cristã, ela promove, ela tem que ser desenvolvida de tal forma que possibilita ou promove impactos na vida e na sociedade. E a educação, quando nós falamos de evangelização, nós estamos pensando em conduzir pessoas a
perceber, assimilar e querer aceitar um novo estilo de vida. Que não é baseado em nós, nos nossos ensinos, como foi dito aqui, né? Não é baseado nos nossos padrões, mas é baseado no que Cristo ensinou. Esta é a ordem à grande comissão. Vai e ensine-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Não é o que o Fábio ensina, o que o Péricles, o que o pastor Marcelo ou qualquer um ensina, mas é sobretudo o que Jesus ensinou. Porque se não for, certamente esse processo de evangelização está o quê? Comprometido. E é o que nós devemos tomar muito cuidado. Não gastar energias e forças naquilo que de fato compromete o processo da evangelização real e verdadeira. Porque é sofrimento para nós e para qualquer um que vai estar movido por esta dinâmica, né? E aqui eu estou pensando que o evangelho transmitido pelo processo do ensino da educação teológica cristã, né? Ele deve promover os devidos impactos na vida do sujeito e da sociedade. Em praticamente todos os livros do Novo Testamento, e aqui eu estou me retendo exclusivamente ao Novo Testamento, encontramos incentivo ao processo de ensino-aprendizagem. Incentivo. Desde Cristo até lá em João, nós encontramos incentivo ao processo ensino-aprendizagem. Ou seja, teologia não é uma coisa exclusiva para acadêmicos. Teologia é um direito da comunidade de fé. Teologia é um direito de todo cristão. Nós até falamos, né, da teologia do povo, que a teologia mais sem aprofundamento. Mas o povo faz teologia. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando teologia, fazendo teologia. Como está sendo essa teologia? Aí só Deus para dizer se é boa ou não, né? Mas nós também temos que ter juízo de valor diante das coisas, né? Mas estamos fazendo teologia. Teologia não é um direito de acadêmicos. Teologia é um direito para a comunidade de fé, porque quando nós recebemos, principalmente de Deus, a responsabilidade de instruir pessoas pela fé ou na fé, nós estamos recebendo o direito de produzir teologias, né? E nesse sentido aqui, é que eu digo que em praticamente todos os livros, se não todos, do Novo Testamento, nós encontramos aí esse incentivo ao processo de ensino-aprendizagem. Seja em caráter coletivo ou individual, mas nós sempre estaremos vendo ali a orientação. Aprendam, cresçam, compare, ensine, porque faz parte. Teologia, eu vou repetir isso, né? Teologia, e aqui certamente não é qualquer teologia, como já foi dito ontem aqui, né? Mas é uma teologia que de fato revela o que Cristo ensinou, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para a humanidade. Porque a comunidade ela precisa ser instruída, crescer, se desenvolver. É nisso que eu entendo a ideia do aperfeiçoamento uns dos outros, dos santos. Precisa crescer e desenvolver por meio do aprendizagem e do ensino. Porque o intuito disso é que a comunidade de fé ou o indivíduo
seja maduro, seja madura, seja transformado, seja transformada, promovendo impactos e transformações onde ele estiver presente. Pensa uma pessoa que não é bem educada teologicamente. E quando eu digo aqui, eu considero e entendo, né, as muitas limitações que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, mas essas limitações não implicam em negligência ao processo de aprendizagem. Então, você pensa aí em um indivíduo que negligencia, uma comunidade que negligencia o aperfeiçoar-se nos assuntos da fé, considerando tudo que nós já falamos aqui, certamente ele terá grandes dificuldades para evidenciar a fé como verdadeiramente deve ser evidenciada. Isto implica dizer que a nossa responsabilidade aumenta em querermos, em promovermos, em incentivarmos para que as pessoas conheçam de forma verdadeira, de forma intensa, os elementos da fé. Ou a própria fé, como nós já dissemos aqui, que é uma fé histórica. Transformação aqui, quando eu digo aqui da transformação, processo de ensino, nesta dinâmica da evangelização que promove transformação do sujeito e dos espaços, eu estou pensando aqui a transformação como um conceito que nos permite refletir a dimensão de impacto que a verdadeira educação pode promover quando levada a sério no processo do ensino. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o quê? É o poder de Deus para o quê? Para transformação. Transformação, nesse sentido, não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. E, primeiramente, a transformação do evangelho é, de fato, de dentro para fora. Porque pode ser que nada externamente se transforme, mas você precisa ser transformado, e eu preciso ser transformado. Nesse sentido, a educação tem um propósito fundamental. Quando eu penso aqui a dinâmica da educação teológica cristã, nesse processo da evangelização, ela vai promover transformação, ela tem que ser trabalhada de tal forma que ela promova a transformação do sujeito e dos espaços, porque ela tem um propósito fundamental. Qual é o propósito? O anúncio, o testemunho. O testemunho de quem verdadeiramente é evangelizado, é discipulado na mensagem que Cristo deixou, lembra que eu falei aqui a princípio? É dar o quê? Continuidade. No quê? No anúncio. No testemunho. Que já na história vem acontecendo, deve acontecer e vai continuar acontecendo depois que nós partirmos. Nesse sentido, a educação ela precisa ser cada vez mais intensa, mais firme. Compete a nós isso. A cada um de nós. O processo de educação teológica não visa, e aqui pense bem comigo, né? Eu acho que é importante eu fazer essa observação aqui, e quando eu digo que a educação teológica cristã, ela é um direito da comunidade, e ela precisa ser intensificada, ela precisa ser motivada, ela precisa ser enaltecida no contexto de ser prioridade para a comunidade de fé. Eu não estou pensando aqui que esta educação teológica ela visa meramente promover discussões sem objetividade. Não é. Eu não sei para quem que brincou, o pastor Cosme brincou aqui, né? Vamos ver
Ele fez uma brincadeira aqui, veio na mente, esqueci de novo. Mas vamos ver quantos anjos cabem no buraquinho da agulha. Não é sobre essas discussões. Né? Não é sobre isso. Né? O processo da educação teológica cristã, levado a sério e de forma intensa, é promover, e obviamente, esse processo que tem que ser desenvolvido de tal forma que promova impacto tanto no indivíduo quanto no espaço de atuação, ela deve promover a reflexão e a consciência do que é e do que implica viver a vida de fé. Ou a vida pela fé, porque lá em Romanos mesmo, que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele vai sintetizar essa sua reflexão dizendo que o justo vive pela fé. O que isso implica para nós? O que é viver pela fé? Certamente não sou eu que direi aqui agora, né? Refletir, vamos refletir. O que isso implica? E nisto, os elementos presentes no processo do ensino devem ser bem apresentados, explanados, reafirmados, a fim de promover a maturidade esperada. Por quê? Porque educação, ela não acontece da noite para o dia. E nunca será mesmo. Então, nós temos que ser persistentes, temos que ser insistentes, tudo a fim de que a educação ela promova a maturidade esperada. Neste processo, alguns elementos não podem ser ignorados. Por exemplo, a história do Cristo ressuscitado e presente, os desígnios e os decretos de Deus revelados no tempo e nos espaços, revelados também nas Escrituras, a realidade existencial do ser humano, e aqui é nós pensarmos o indivíduo em sua totalidade mesmo, né? E não estou falando aqui de missão integral, estou falando do homem integral. Nós somos seres integrais e precisamos ser tratados nesta realidade. Nós sentimos fome, sentimos dor, sangramos, adoecemos, morremos. E nós somos esse homem complexo. Somos essa totalidade, somos a totalidade de tudo isso e muito mais. Somos isso. E nesse processo de ensino em que visa o indivíduo, a transformação do indivíduo e dos espaços, essas questões têm que ser consideradas, têm que ser levadas à tona. A supremacia da economia da salvação frente aos interesses e projetos humanos são elementos que no processo do ensino, da evangelização, têm que ser considerados. Sim, a dinâmica da vida, da fé, é fazer com que o homem se achegue a Deus e viva a eternidade. Também, porque Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância. Isso é plenitude. Isso é totalidade humana. Nós temos sim que ensinar as pessoas a anseiar e a buscar a eternidade, mas não ignorar o seu presente. Porque ao ignorar o seu presente, eles estão jogando a história fora. E jogar a história fora é negar a fé. É negar o Deus que deu a oportunidade da existência. E nenhum de nós aqui temos coragem de negar nossa existência. Todos nós projetamos, trabalhamos, fazemos planos. Isso é um direito nosso, humano. E nisto também implica a salvação, que Jesus veio nos dar. Fazer o homem tomar consciência da vida, tomar consciência do que o outro representa para ele, tomar consciência de que o Jesus, o qual nós confessamos, é um Jesus que sentiu dor, que sangra, é um Jesus que chorou.
Porque esta é a realidade. Se o evangelho não nos impactar nisso, nós precisamos repensar o evangelho que nós estamos vivendo. Nós precisamos repensar a educação que nós estamos adquirindo para nós mesmos. Isto é, eu estou falando na pessoalidade. Assim sendo, o processo da educação teológica cristã implica em fortalecer a verdade de que a salvação foi revelada e cumprida exclusivamente em Cristo, como está lá bem claro em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, além do Cristo, o Messias. E que a transformação do homem e seus espaços é possível quando este se conscientiza do que Deus fez na história e permite, obviamente, o Espírito de Deus as mudanças devidas. É nesse sentido que Paulo fala de nova criação, nova criatura. Quem está em Cristo, lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 17, porque quem está em Cristo é nova criatura. Ser nova criatura é viver essa dimensão toda de fé. É viver esse compromisso de fé, de vida, de humanidade. E é nesse sentido que nós falamos aqui de transformação. E aí eu resumiria, já caminhando aqui para o fim, né? Que a transformação, primeiramente, é individual, é pessoal. Ela não acontece do externo para o interno, é o contrário. Eu acho que isso, não temos dificuldade de entender isso, né? Quando João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, porque pode ter o que não vai crer, e tem o que não vai crer, é individual, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa transformação primeiramente é individual, e aí o Espírito de Deus vai trabalhando por meio de uma educação teológica cristã consolidada, bem desenvolvida. Isto vai sendo aflorado no coração e no espírito humano, e outras transformações automaticamente vai ocorrer. E aí, obviamente, eu acredito que a primeira transformação que deve acontecer na vida de um cristão começa dentro de casa, né? O pastor Elmer, eu vou usar o pastor Elmer de novo aqui. Ele falou, né, que a maior formação, né, de um indivíduo é o quê? Sua família. E é verdade. Então, a primeira transformação deve acontecer lá, dentro da nossa casa. Certamente eu era um filho rebelde, conhecia Jesus Cristo, fui sendo lapidado pelo Espírito de Deus a ponto de fazer com que minha mãe e meus irmãos me amassem. É assim que a vida acontece assim. E a primeira instância de transformação do indivíduo, depois da subjetividade do pessoal, é sua família, em que ele entenda a sua responsabilidade, os seus compromissos, que Deus deu. Porque quando nós pensamos projeto família, nós estamos pensando o maior trabalho, é o maior trabalho que Deus nos concedeu, cuidar de uma família. Ah, mas eu não sou pai, não sou mãe, sou filho. Cuidar da sua família como filho. Cuidar da sua família como esposo, cuidar da sua família como pai, como mãe, cuidar da sua família, zelar por ela, testemunhar Jesus nela, a fim de que todos ali ao seu redor conheçam Jesus. Transformação. E aí, depois desses primeiros passos, né, que o primeiro projeto de atuação do homem, vem os demais espaços de atuação, cidade, trabalho, bairro, escola, igreja. E aí, o cristão, ele, por meio de uma vida, de uma espiritualidade bem trabalhada, de uma fé bem consolidada no Cristo, ele vai promover o quê? Transformação nesses espaços, porque ele foi transformado. Rejeitando tudo que nega a Deus e lutando para que o reino de Deus seja vivenciado. Porque o papel do cristão é esse, levar o reino de Deus.
E nesse sentido, nós vamos vendo que o processo da educação teológica cristã, ela é importante para todos nós, é importante para a comunidade de fé. É importante para cada um na sua individualidade. E aí eu finalizo, agora eu vou finalizar de verdade. Quais as formas para promover a educação teológica cristã? Lembre que eu falei aqui de que todos nós fazemos teologias. A partir do momento que nós abrimos as Escrituras Sagradas e estamos falando sobre elas, porque as Escrituras Sagradas falam do Deus que atuou na história e atua na história, nós estamos falando dele. Isso é teologia. Quais as formas? Quais os métodos? Quais os meios? Jesus usou diversos e deixou aí para nós exemplos. Seja caminhando, na caminhada Jesus ensina, sentando na mesa Jesus ensina, até discutindo com aqueles que o opôs a ele, ele ensina. No monte Jesus ensina, em silêncio Jesus ensina. Na desesperança Jesus ensina, no caminho de Emaús. Jesus ensina diversas formas. E nós, quais são os meios que nós podemos utilizar? As mesmas formas de Jesus e todas as outras oportunidades que forem nos surgindo. Jesus ensina no templo, fora do templo. Jesus ensina nas sinagogas, fora das sinagogas. Jesus ensina nas casas dos pecadores. Jesus ensina dessas formas. E é dessa forma que Jesus ensina. Podemos aprender, né, a teologia cristã, o evangelho, na pregação, no discipulado, na escola bíblica, mas também na mesa de café, na mesa do almoço, na caminhada, né, como eu disse aqui, na roda de conversa. O que tem que acontecer nesse processo, independentemente de qual dele vai ser apropriado para nós no momento, o que deve acontecer, o que não deve faltar aqui, é a integridade e a verdade em todo o processo. A seriedade no processo. Agora, com isso, nós temos a responsabilidade de, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Cristo, enquanto teólogos ou não, nos comprometer com isso. Porque, certamente, a educação teológica cristã, ela tem um papel fundamental no processo da evangelização. E, certamente, como eu disse aqui, Deus nos chamou nessa história com as dificuldades do nosso tempo, com os desafios do nosso tempo, para que nós cooperamos com Ele nesse processo. Amém? É isto. Que Deus abençoe sua vida, que Ele faça de nós grandes evangelizadores, comprometidos com a verdade do reino, com a verdade do evangelho, e sejamos persistentes no processo do ensino, porque certamente o ensino é um caminho pelo qual transformações acontecem, né? Mudanças acontecem. E só Deus pode nos capacitar para esta grande obra, esta grande missão, que é evangelizar pessoas, comunidades, o mundo, né? O desafio dos discípulos de Cristo é evangelizar o mundo. Enquanto eu evangelizo aqui, tem outros evangelizando o mundo afora. Enquanto você evangeliza lá na sua rua, eu evangelizo na minha. Outros evangelizam lá no Japão. E o evangelho vai ser propagado. Porque, como disse Jesus, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, contra o projeto de Cristo. Amém?